Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Júnior Zacarias e eu tô aqui hoje para gravar para vocês sobre o MOA, né? Sobre o MOA e como utilizar essa unidade de medida para corrigir o seu tiro, para lá no estande de tiro estar fazendo uma correção mais precisa. Então, primeiramente, a sigla, né? O MOA. O que significa? De onde vem isso aí? É uma sigla em inglês que significa Minute of Angle, ou em português, minuto de ângulo. Mas por que essa nomenclatura? Por que minuto? Porque a palavra minuto, ela tá pro MOA, assim como o minuto tá para hora. Ou seja, 1/60 parte. Um minuto é 1/60 parte de uma hora. E um MOA é 1/60 parte de um ângulo. Ah, mas que ângulo? O ângulo do círculo de 360 graus. Você tem um círculo de 360 graus, um círculo completo. Você vai pegar um ângulozinho desse e dividir ele em 60 partes, ou seja, uma medida bem pequena. Dividiu ele em 60 partes, você tem um MOA. Vou simplificar aqui. Se você pegar esse MOA e jogar lá no alvo, ele tem uma representatividade, ou seja, ele mostra uma medida real no alvo. Se você está a 100 jardas de distância, a 100 jardas de distância, um MOA corresponde a 1 polegada, ou seja, um quadradinho de 2,4 por 2,4 centímetros mais ou menos. Porém, como é um ângulo, a gente sempre tem que lembrar o quê? Que esse ângulo ele vai abrindo, né? Se a gente pensar o seguinte, eu tô no centro desse raio aqui. Aqui, nesse primeiro círculo, são 100 metros, 200, 300 metros. Se a gente pensar em um ângulo de 10 graus, um ângulo pequeno, mas vamos colocar aqui ângulo e não MOA, é só para exemplificar. Se eu pensar num ângulo de 10 graus, esse ângulo vai abrindo, conforme a distância vai aumentando, mas são os mesmos 10 graus do início. 10 graus aqui, 10 graus aqui, 10 graus aqui. Essa distância vai aumentando nos mesmos 10 graus. Com o MOA é a mesma coisa, por isso que muita gente confunde. Porque o MOA em 100 metros ele corresponde a 1 polegada, como eu acabei de falar. Em 200 metros ele corresponde a 2 polegadas. Em 300 metros, 3 polegadas. Mas isso tudo é um MOA. Ainda é um MOA. Então, quando você vai fazer suas correções, a galera que caça, né, que usa aí rifles mais potentes, né, a galera do tiro mais longo, você tem que imaginar a que distância está o seu alvo e quantos MOAs correspondem a esse alvo, para você conseguir transferir isso aqui, voltar para a sua luneta e transferir isso aí em cliques na sua luneta. Né? Por que é interessante saber isso aqui? Porque todas as lunetas, a maioria das lunetas vem com uma proporção. Cada clique da luneta corresponde a uma distância no alvo, para você corrigir o seu tiro. A maioria das lunetas vem com 1/4 de MOA por clique. Ou seja, a cada 4 cliques dessa luneta eu vou corrigir um MOA. Como que eu vou calcular isso? É simples. Se você tem o seu zero no seu rifle, vamos supor que você está caçando com 308. Eu tenho o meu zero em 100 metros. Né? Então o meu zero está aqui. Eu sei que se o meu alvo tiver a 100 metros, eu vou mirar no meu zero e está tudo certo. Vou acertar onde eu quero. Porém, apareceu um javali a 200 metros de distância. Como que eu vou fazer essa correção? Se você tem tempo para fazer essa correção em cliques, você pode mudar o seu zero rapidamente. Basta você saber quantos cliques você precisa dar. Então, em 200 metros eu sei que o meu rifle, a munição, o projétil vai pegar 4 polegadas para baixo. O meu tiro vai pegar abaixo. A gravidade vai agir no meu tiro vai descer. 4 polegadas para baixo. Qual é a correspondência em 200 metros para o meu MOA? Cada MOA tem 2 polegadas nessa distância, como eu tinha falado. Então, 1 polegada
2 polegadas. Como que eu faço essa correção? Cada clique na minha luneta corresponde a 1/4 de moa. Então, se eu tenho 2 moas, logo 2 vezes 4. Eu tenho que dar 8 cliques na minha luneta para cima, para jogar o meu tiro para cima. É muito simples, você vai pegar o seu turret da sua luneta, dá 8 cliques para cima, jogou o seu zero de novo na distância que você quer. Não precisa fazer essa compensação pelos 1000 dots da luneta. Você pode fazer um tiro mais preciso, entendeu? Agora, se eu tenho distâncias menores, eu sou do tiro, tenho a carabina 22, ou eu tenho uma PCP, tô atirando com uma espingarda de pressão e eu quero o meu zero a 25 metros e a 50 metros. Como que vai ser esse cálculo? Então, eu tenho o meu moa em 100 jardas, que eu já tinha falado, que corresponde a 1 polegada, 1 moa. Eu tenho 50 e 25. 50 jardas e 25 jardas. Se em 100 jardas é 1 polegada, em 50 jardas é meia polegada. Caiu pela metade a distância, caiu pela metade a minha medida. Então é meia polegada. Porém, lembrando que essa meia polegada corresponde a 1 moa, igual aqui em 100 jardas, que corresponde a 1 polegada inteira, aqui meia polegada. E aqui em 25 vai corresponder a 1/4 de moa. Essa 1/4 de polegada, minto. Aqui em 25 vai corresponder a 1/4 de polegada, que é 1/4 da distância de 100 jardas. Então, como que vão ficar os meus cliques? A mesma coisa. Você vai pegar a distância que você está, ver qual é a correspondência em polegadas, vai dar o seu tiro. Vai dar o seu tiro. Então, o seu alvo está aqui e o seu tiro está pegando 2 polegadas para a direita e 2 polegadas para baixo. Então em 50 metros eu estou fazendo o meu zero, estou zerando lá a minha luneta e o meu tiro pegou 2 polegadas abaixo, 2 polegadas à direita. Como que eu faço essa correção em 50 metros? Em quantos cliques isso vai se transferir na minha luneta? Então eu já sei, então em 50 metros o meu moa cai para meia polegada. Se eu tenho 2 polegadas, é simples, eu vou fazer quantas meias polegadas cabem nessa distância. Se eu tenho 2 polegadas, 4, né? Então tenho 2 polegadas para a direita e 2 polegadas para cima. 4 moas cabe nessa distância de 2 polegadas a 50 metros. Eu vou pegar, fazer 4 vezes 4, que é cada clique da minha luneta corresponde a 1/4 de moa, não é 1/4 de polegada, galera, é 1/4 de moa. A distância mudou, o moa mudou. Então são 4 moas a essa distância. Quantos cliques eu vou dar? 4 vezes 4, 16. Eu dou 16 cliques para cima e dou 16 cliques para a esquerda. Joguei o meu zero de novo onde eu queria. A 25 metros, como que vai ficar essa correção? Vou fazer o mesmo exemplo aqui, 25 metros. Então, o meu zero está aqui, o meu alvo está aqui, perdão. O meu tiro pegou 2 polegadas para a esquerda e 2 polegadas para baixo, de novo, ou acima, tanto faz. 2 polegadas para a esquerda, 2 polegadas para baixo. Como que eu vou fazer essa correção? Aí eu tenho que pensar o quê? Igual eu falei lá no começo. Quantos moas a essa distância vai valer? Quantos moas eu tenho a essa distância? É isso que você sempre tem que pensar. Quantos moas você tem à distância que você está querendo acertar? Então eu lembro que em 25
jardas ou 25 metros, eu tenho um valor de 1/4 de polegada. 1/4 de polegada para corrigir o meu tiro a 25 metros. 1/4 de polegada cada moa. Quantos quartos de polegada cabem em 2 polegadas? Quantos quartos? Pô, faz a conta de cabeça, aqui dá para fazer de cabeça, 8. Então eu tenho 8 moas, né, para corrigir nessa distância. Se eu tenho 2 polegadas, quanto cabe? 1/4, 8. Quantos cliques isso vai se... Em quantos cliques isso vai se transferir? Ah, se a minha luneta é 1/4 de moa por clique e eu tenho 8 moas para corrigir, eu vou fazer a conta, eu tenho que fazer a conta, multiplicação. 8 vezes 4, 32. 32, então eu tenho que dar 32 cliques para direita e 32 cliques para cima. E é isso mesmo, não tem, a proporção é essa mesma, são 32 cliques, porque como a distância está curta, cada clique da luneta corrige muito menos, entendeu? Corrige muito menos. Cada cliquezinho que você dá está muito próximo, então você tem que dar vários cliques para conseguir corrigir o seu tiro. Para que isso é interessante, Júnior? Para que eu tenho que saber isso, né? Sim, você pode chegar no stand, você pode ir lá... Pô, mas eu sempre cliquei minha luneta, vou atirando e vou corrigindo. Sim, você pode fazer isso. Mas se você sabe fazer essa correção com o cálculo dos cliques, você poupa munição. Você vai para o stand, você vai lá, montei a minha luneta nova, fiz o bore sight, eu vou explicar isso em outro vídeo, fiz o bore sight para corrigir essa distância gigantesca que às vezes você acabou de montar sua luneta, fica muito longe o ponto de impacto do ponto do seu retículo. Aí você faz o bore sight, consegue diminuir essa distância, mas mesmo assim, em 25 metros, ficou 4 polegadas, né? Eu vi aqui que 2 polegadas são 32 cliques na minha luneta. Se fossem 4 polegadas, seriam 64 cliques na minha luneta. Aí você vai... Apesar de ser só 4 polegadas, se o meu ponto de impacto está aqui, está 4 polegadas para baixo, 4 polegadas para a esquerda, eu teria que dar 64 cliques para corrigir isso. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai chegar no stand, vai dar 2 tiros, 3 tiros, fazer um grupo, vai dar um tanto de clique. Mas ele não sabe que são 64 cliques, né? Então ele vai dar um tanto, aí ele atira. Aí ele vai lá, corrigir um pouco. Ah, mais um pouco, atira, mais um pouco, atira. Nisso aí você vai gastando munição. Se você olha para o alvo, faz a medição e sabe fazer essa correção, com poucos tiros, com uns 10 tiros aí no máximo, você consegue corrigir fazer esse zero teu a distância que você quer. Então, galera, pode ser um assunto meio confuso, né? É um assunto que às vezes você olha e se você tem um pouco de dificuldade para esse entendimento de ângulo, grau, você às vezes... Eu sugiro que você volte o vídeo, né, volte, assista de novo, ouça de novo, faça a correção, faz o cálculo, né, cria exemplos que você vai conseguir. Parece que é difícil, mas depois que você compreende, aí você consegue aplicar assim tranquilamente no seu tiro. Então é isso aí, né, eu gostaria de, se o pessoal tiver dúvida, tal, tô aberto aí para, é só fazer comentário aí no vídeo e perguntar outras coisas. Ah, eu tenho dúvida quanto a isso, né? É só fazer esses comentários que eu vou, na medida do possível, eu vou responder, né? Eu tô começando agora a gravar, então se o pessoal gostou, dá uma força, né? Segue lá. Eu vou começar a jogar vídeos aí nesse assunto, sou entusiasta das armas de fogo também. Apesar de não ser, né, eu sou policial militar, mas eu não sou sniper, né? Não sou especialista nisso que eu tô falando. Eu sou apenas um entusiasta igual vocês, eu gosto, eu vou, assisto muito vídeo, vejo muito canal lá fora, muito canal de gringo aí, que os caras manjam demais, e aí eu vou tentar transferir esse conhecimento para vocês aí, para ajudar vocês no dia a dia, no stand, lá no local de caça. Eu vou estar sempre gravando dicas aí de ajuste de armas, ajuste de mira, ajustar o equipamento corretamente para você, né? Não é simplesmente colocar a luneta, que já, não, você tem que colocar a luneta, tem que regular
o foco para você, tem que saber regular o paralaxe. Então eu vou estar sempre gravando aí vídeos, soltando, né, indo para o stand também, mostrando que funciona, né, vou mostrar que essas técnicas funcionam, que elas se aplicam no dia a dia. E é isso aí, quem gostou pode compartilhar aí com um amigo, seguir. Muito obrigado aí, tamo junto.